Olá, tudo bem? Tomara que você goste da aula de hoje, é uma aula de matemática. Eu estou aqui hoje com você, Alex Duarte, e o intérprete de Libras, Guilherme Rodrigues. Vamos começar? O nosso tema é geometria métrica e de posição, ou seja, estamos estudando o quê? Sólidos geométricos. E nós vamos começar a fechar o tema de esfera. Então vamos ver como que a gente aplica esse tema. Nesta e na próxima aula, vamos entender melhor como se aplicam as ideias sobre esferas que estamos estudando. Aqui no PET 5, atividade 1, página 15, é uma atividade que gerou muita dúvida, porque fala assim: o volume de uma esfera é de 2.400 pi centímetros cúbicos. Determine a medida da área da superfície dessa esfera. Bom, por que esse problema gerou dúvida? Porque nós temos aqui duas fórmulas. A área da esfera, que é 4πr ao quadrado, e o volume da esfera, que é 4/3 de πr ao cubo. Talvez o que você esteja acostumado a fazer, pegar o valor do raio, que é o r, e substituir em uma das fórmulas para achar a área ou o volume. Só que neste problema foi dado o volume. Então o que nós vamos ter que fazer? Com o volume, achar o raio e depois jogar o raio na fórmula da área. Um pouco trabalhoso. Então aqui a gente faz exatamente isso. A informação dada diz respeito ao volume da esfera. Portanto, olha só, o volume é 2.400 π. Substituindo na fórmula, 4/3 de πr ao cubo é igual a 2.400 π. Bom, aí o que acontece? Como tem π de um lado da equação e π do outro lado da equação, nós podemos cancelar. Ficou simplesmente 4/3 de r ao cubo igual a 2.400. Lembra das aulas do professor Flávio Gomes, do professor Lucas Calazans, da operação inversa? Olha só, o 3 está dividindo do lado esquerdo. Ele vai passar o quê? Multiplicando. Então ficou assim, ó, 4r ao cubo igual a 3 vezes 2.400. Ficou, portanto, 4r ao cubo igual a 7.200. Pessoa, de novo, o 4 está multiplicando. Então, operação inversa, divisão. 7.200 dividido por 4. Como ficou, então? R ao cubo igual a 1.800. Operação inversa novamente, o R é o quê? Raiz cúbica de 1.800. Este é o raio que nós encontramos e que nós vamos agora substituir na outra fórmula. A informação pedida diz respeito à área da esfera. Portanto, a área ficou assim, ó, 4π vezes, olha o raio lá, ó, raiz cúbica de 1.800 ao quadrado. Lembra que eu falei no início que é uma questão trabalhosa? Porque agora nós temos que fazer essa conta e simplificar. Mas o que eu pensei? Você pegar o 1.800, tirar a raiz cúbica e elevar ao quadrado é a mesma coisa que você elevar ao quadrado primeiro e depois tirar a raiz cúbica. Então ficou assim, ó, 4π vezes raiz cúbica de 1.800 ao quadrado. 1.800 ao quadrado é fácil, vai dar, o número é grande, mas a conta é fácil. 3.240.000. Bom, essa seria a resposta, mas vamos simplificar a resposta. Só que para simplificar nós vamos fazer o quê? Fatorar esse número. Então olha aqui está a longa fatoração de 3.240.000. Depois de fatorado, o que deu? Gente, por que eu estou agrupando em grupos de 3 fatores? Porque nós estamos tirando uma raiz cúbica, ok? Então ali ó, tem uma sequência de 3, 2, ficou 2 ao cubo. Outra sequência de 3, 2, 2 ao cubo também. Uma sequência de 3, 3, 3 ao cubo. Ficou separado o número 3. Depois vem 5 ao cubo e finalmente o 5 final que está ali na fatoração. Quando a gente jogar isso dentro da raiz cúbica, olha só, a área é igual a 4π raiz cúbica de 3.240.000. Dentro da raiz cúbica, a fatoração. 2 ao cubo vezes 2 ao cubo, vezes 3 ao cubo, vezes 3, vezes 5 ao cubo, vezes 5. Bom, todo mundo que está elevado ao cubo vai sair da raiz cúbica, né? Então, saiu o primeiro 2, saiu o segundo 2,
Saiu o 3 e saiu o 5. Quem ficou preso dentro da raiz cúbica? O 3, que estava elevado a 1, aquele 3 sobrando ali, e o 5 que estava sobrando também. Bom, vamos multiplicar aqui, ó. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 5, 60, vezes 4 deu 240π. Vezes, dentro da raiz cúbica, 3 vezes 5, 15. Resposta final, 240π vezes raiz cúbica de 15 centímetros quadrados. Eu achei esse problema um pouco antipático, né? Acho que o autor poderia ter arrumado um pouco os números para não dar tanta conta, já que o objetivo da gente não é a conta em si, é entender o processo. Mas foi bom que a gente fez uma revisão de álgebra. Então, resposta, o raio R da esfera, ok? Enem 2009, uma empresa que fabrica esferas de aço de 6 centímetros de raio, utiliza caixas de madeira na forma de um cubo para transportá-las. Ok, até aí está claro. Sabendo que a capacidade da caixa é de 13.824 centímetros cúbicos, então, o número máximo de esferas que podem ser transportadas em uma caixa é igual a... Bom, então olha só, deu o raio da esfera e deu o volume da caixa. As respostas, 4 esferas, 8 esferas, 16, 24 ou será que são 32 esferas que cabem nessa caixa? Bom, aqui eu estou chamando a atenção de você para o seguinte, não é para dividir o volume do cubo pelo volume de uma esfera, né? Você poderia ter essa ideia inicial. Eu sei o volume do cubo, sei o volume, né? Sei calcular o volume de uma esferinha, então depois eu divido um pelo outro para saber quantas esferas cabem. Mas isso é falso. Observa nessa figura, por favor, tem um espaço entre as esferas aqui, ó, tá vendo? Isso que a gente pensou seria como se você fosse preencher o cubo, né, enchendo cada esfera de água e jogando lá dentro, né? Aí você vai saber, em termos de volume, né, quantos volumes cabem. Mas você não pode fazer isso, por quê? Porque você tem os espaços aqui entre uma esfera e outra, né? Aí você chegaria numa conclusão falsa. Como que a gente pode fazer, então? Bom, como ele deu o volume de um cubo, né, eu vou fatorar esse número lá, ó. 13.824. Parece que hoje nós estamos, né, brincando muito de fatoração. A fatoração deu 2 ao cubo, vezes 2 ao cubo, vezes 2 ao cubo, vezes 3 ao cubo. Você vai me perguntar, Alex, por que você separou em cubos de novo? Porque se a gente lembrar, o volume do cubo de lado L é V igual a L ao cubo. Então nós temos L ao cubo igual a 13.824. Operação inversa, o L é raiz cúbica de 13.824. Pessoal, por isso que aqui, ó, na hora de fatorar, eu separei em cubos, porque a intenção é tirar a raiz cúbica desse número. Então, lá dentro, a fatoração ficou, ó, 2 ao cubo, vezes 2 ao cubo, vezes 2 ao cubo, vezes 3 ao cubo. Como todos têm a potência 3, né, o cubo, todos os números vão sair da raiz cúbica, nós vamos, né, cancelar. Então, ficou 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24. O lado dessa caixa cúbica é de 24 centímetros. Então, agora é fácil, é só você fazer um desenho. Olha só nessa figura aí, por favor. Foi falado que a esfera tem um raio de 6 centímetros. Então, olha aqui, ó, a primeira esfera que está desenhada aqui, ó, 6 centímetros de raio, mais 6 centímetros de raio. A segunda esfera, 6 mais 6, 4 vezes 6, 24. Quer dizer que a largura, né, a altura também e a profundidade dessa caixa cúbica equivale ao diâmetro, a 2 diâmetros, né? São 2 esferas que cabem em cada dimensão aí. Então, pelo desenho, você está vendo quantas esferinhas cabem dentro da caixa? Exatamente 8 esferas. Ok? Então, ó, alternativa B. Dava para você desconfiar também, né, se você fosse chutar essa questão, né, o único número aqui que é um cubo é o número 8, que é 2 ao cubo. As outras 4 alternativas não são cubos, né, não são cubos perfeitos. Exercício resolvido agora.
Bom, esse exercício não está no PET. Eu trouxe esse exercício para você com a intenção de explicar uma ideia e também mostrar uma pegadinha. Vamos ler? Uma bomba é usada para encher com água um reservatório esférico, ok, de raio R, ok, a partir de sua base conforme a figura. Então, olha só, a água está saindo aí da bomba, né, e está enchendo o reservatório de baixo para cima. Esse H aí é a altura da água em cada momento. Então, está escrito, ó, seja H a altura do líquido a partir da base, conforme a figura. Sabendo que a bomba possui vazão constante, assinale a alternativa que melhor representa o gráfico da altura H em função do tempo T. Então, olha só, letra A, uma reta crescente, letra B, não sei se é uma parábola, mas é uma curva crescente e, né, com concavidade para cima. Letra C, crescente também, com concavidade para baixo. Letras D e E são uma curva mais diferente aí. Gente, é claro que como o reservatório está enchendo, né, todos os 5 grafos são crescentes. E por que aqui chega em 2R? Porque a altura máxima do reservatório, se você olhar aqui na figura, a altura máxima do reservatório é o diâmetro dele, né, o diâmetro da esfera. Então, quando chegar aqui em 2R, parou, né, o reservatório estará cheio. Bom, o que significa vazão constante? Vazão constante significa, em tempos iguais, são preenchidos volumes iguais. Qual é a pegadinha desse exercício? Justamente por isso, vamos voltar nos gráficos, você poderia pensar que a resposta é a letra A. Você vai falar assim, ó, se a vazão é constante, a altura, né, vai subir de maneira uniforme, ou seja, vai dar uma reta. Vamos discutir essa ideia então. Aqui eu desenhei um cilindro sendo preenchido. Eu sei que você vai falar, Alex, mas o problema é de esfera. Eu sei, calma, vamos chegar lá. Isso aqui é para a gente entender uma ideia. Na figura do lado esquerdo, eu dividi o cilindro em exatamente 8 partes iguais. O que você observa, né? 8 partes iguais pela altura, tá? Então, fiz cortes na altura, né? Dividi a altura em 8 partes iguais. Mas aí você observa que cada pedacinho aqui do cilindro, olha só, tem o mesmo volume. Então, significa que, ó, esse primeiro pedacinho, o tempo que a água vai levar, né, para encher esse primeiro pedacinho, é igualzinho o tempo, olha só minha mão aqui, ó, que vai levar para encher o segundo pedacinho. E o terceiro pedacinho, e o quarto pedacinho, e assim por diante. Por isso que, neste caso, o gráfico realmente dá uma reta. Por que para aqui na altura H, eu estou chamando aqui de H maiúsculo, a altura do cilindro. Então, aqui o preenchimento é uniforme, porque os cortes do cilindro são todos iguais. Porque os pedaços aqui, né, divididos pela altura, são todos com o mesmo volume. Resumindo o raciocínio, um cilindro possui seção plana horizontal constante, ou seja, o corte é sempre o mesmo. Olha aqui na figura, ó. O corte são sempre círculos todos iguais. Conclusão, volumes iguais correspondem a alturas iguais. Bom, agora eu vou repetir o mesmo desenho com a esfera e você vai observar, por favor, que isso não acontece. Porque observa, quando começa a encher, né, ó, dividido em 8 partes a altura de novo. O primeiro pedaço aqui da esfera não é igual ao segundo. O primeiro pedacinho aí de baixo tem um certo volume, né? Olha aqui no gráfico, por favor. Olha meu dedo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse primeiro pedacinho aqui, né, essa linha reta que está aí, ó, esse aqui é o tempo para preencher o primeiro pedaço. Você está vendo que o segundo pedaço tem um volume maior do que ele? Então, o tempo para preencher o segundo pedaço vai ser maior. O terceiro pedaço de baixo para cima é maior ainda o volume, então o tempo vai ser maior ainda. E o quarto pedaço, antes de chegar na metade da esfera, maior ainda. Então, o gráfico aqui não ficou uniforme. Então, dito de outra forma, olha que legal. Até a metade da esfera, à medida que a altura do líquido aumenta, o que acontece? O raio do corte, ele aumenta também. Então, significa que isso aqui vai ser preenchido cada vez mais devagar, até chegar no centro. Do centro para cima é exatamente o contrário. Do centro da esfera para cima, né, do equador para cima, o raio vai ficando cada vez menor.
E aí a esfera começa a ser preenchida pela água a cada vez mais depressa. Então, ó, a curva é toda crescente. Na primeira metade, ela tem a concavidade para baixo, né? A altura está variando cada vez menos. E depois da metade para cima, a curva tem concavidade para cima. Significa que a altura continua aumentando, só que agora ela aumenta cada vez mais rápido à medida que o corte diminui de tamanho, até chegar lá no topo da esfera. Resumindo, uma esfera não possui seção plana horizontal constante. A seção plana horizontal fica cada vez maior e depois cada vez menor. Logo, volumes iguais não correspondem a alturas iguais. Então, qualquer resposta? A alternativa é, né? Então, eu queria mostrar essa pegadinha para você. Tá? Vazão constante não significa necessariamente um enchimento regular, porque vai depender do formato do seu reservatório. Isso aqui é interessante, né? Você poderia perguntar, mas tem uma fórmula explícita para a altura H? Tem, olha que monstro de fórmula, tá? Então, não compensa pensar nesse tipo de coisa, né? Então, eu quero fazer com você uma análise qualitativa. Bom, e aqui tem uma questão do Enem 2010. Se pudéssemos reunir em esferas toda a água do planeta, os diâmetros delas seriam... E aí o desenho mostra 4 classificações. Toda a água do planeta, 1,39 bilhões de quilômetros cúbicos, o que equivaleria a uma esfera de 1.385 quilômetros de diâmetro. Depois tem a água doce do planeta, depois a água doce subterrânea e a água doce superficial, ok? E a pergunta é, a razão entre o volume da esfera, que corresponde à água doce superficial, e o que corresponde à água doce do planeta é. Como é razão, né, a resposta são frações, temos 5 frações na resposta. Mas aí, só usou 2 dos 4 dados, olha lá. Água doce superficial, que está aqui no meu desenho, diâmetro de 58 quilômetros, e água doce do planeta, que é a esfera de diâmetro 406 quilômetros. Só usou esses 2 dados. O que nós temos que fazer, então? Primeiro, achar os raios, né? O raio é metade do diâmetro. Então, aqui, ó, o diâmetro de 58, você divide por 2, o raio é de 29 quilômetros. Água doce superficial, chamei o volume de VS e coloquei o raio minúsculo. E também 406 por 2 deu 203 quilômetros. Água doce do planeta eu chamei de VD, volume, e coloquei aqui o R maiúsculo. Estou usando aquela técnica, tá, gente? R minúsculo para o raio menor e R maiúsculo para o raio maior, para ficar mais fácil. Como ele quer a razão, nós temos que dividir um volume pelo outro. Em cima, o volume de raio menor, embaixo, o volume de raio maior. Agora, observa que interessante. Tem 4/3 em cima, tem 4/3 embaixo. Cortou. Tem π em cima, tem π embaixo. Cortou. Ficou simplesmente R pequeno ao cubo sobre R grande ao cubo. Se você colocar esse cubo em evidência, né, vai ficar a razão ao cubo. Gente, então olha só, lembra, não fica usando fórmula demais. Lembra do que eu te disse um dia na aula. Em palavras, a razão entre os volumes, que é uma razão, né, entre objetos, né, entre conceitos tridimensionais, corresponde ao cubo da razão entre os raios, porque o raio é informação unidimensional. Então, observa, lembra que eu falei na aula um dia? Se você duplica o raio, o que acontece? O equador de uma esfera, por exemplo, duplica também, porque ele é unidimensional. A área da esfera, ela fica multiplicada por 2 ao quadrado, porque a área é bidimensional. O volume da esfera, se duplicar o raio, fica multiplicado por 2 ao cubo, porque volume é tridimensional. Então, bastava você calcular a razão entre os raios e elevar ao cubo. A razão entre os raios é 29 sobre o 203, que vai dar 1/7. 1 ao cubo é 1 mesmo e 7 ao cubo é 343. Então, resposta alternativa A, ok? Vou deixar aqui as nossas referências. Muito obrigado, espero que você tenha gostado da nossa primeira aula aplicando esferas.